Fala galera, estamos começando mais um Vitral Podcast. Eu sou o Madison Barreto. E eu sou Bruno Santana. E hoje a gente está recebendo um grande amigo meu, Rafael Machado. Bem-vindo, mano. Pode falar já um oi aí. Oi, pode falar, né? É um podcast. Não sei, né? Tipo assim, você vai ter uma vinheta antes. Tem uns protocolos, qualquer roteiro, né? Mas bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre ministério de música na igreja. E o Rafa é um especialista nessa área, né, mano? Então... Estamos aí estudando, estamos na caminhada. Sim, ele não vai falar, mas sim, ele é. Eu já conversei um pouco com ele e sim. Mas antes a gente tem alguns recados vitralísticos. Verdade. Aqui. Primeiro, se você... Aliás, se você não, você precisa, você deve apoiar o Vitral Podcast. E como fazer isso? Né? A primeira forma e mais importante é orando por nós. Acho que a gente não costuma fazer isso aqui, mas peço orações. Ore por nós, ore por esse ministério. Toma, crente. Quem achou que não era, crente. Tá? Toma aí. E segundo, você apoia muito a gente, dando aquela engajada, né? Quando comenta as postagens, os episódios, curte, compartilha, posta no seu status, no Stories, manda pra alguém, enfim, toda essa engajada ajuda muita gente. Quando vai lá e avalia no Spotify, tem como você avaliar o podcast, toda essa engajada faz as plataformas indicarem a gente pra mais gente. Faz o Instagram indicar a gente, o YouTube, o Spotify, ou a plataforma que você usar para nos ouvir. E outra forma de nos apoiar é sendo um vitralista. O que é o vitralista? É a nossa comunidade, que funciona como um clube de assinatura. Você paga ali uma assinatura mensal a partir de R$15, né? 15, 25 ou 40. E cada um desses planos, né, a gente chamou de pedacinho, vidraça e mosaico. Cada um desses planos tem algumas vantagens. Não vou lembrar aqui o que tem dentro de cada um, mas primeiro, você participa da comunidade, você vai estar num grupo no Instagram, no WhatsApp, nos melhores amigos ali no Instagram, participa dos bastidores, pode mandar perguntas para os convidados aqui durante as gravações, que a gente vai estar sempre no grupo aqui durante as gravações, você vai poder mandar perguntas. Você participa de sorteios de presentinhos que a gente ganha dos convidados. Tem alguns convidados já nos trouxeram aqui livro, jogo, caneca e tudo mais. E essas coisas vão ser sorteadas para quem é vitralista a partir ali da categoria vidraça, se não me engano. Se não me engano, sim. Os patrocinadores também às vezes nos dão cupons, brindes, etc. Você vai poder participar. E também tem descontos nos eventos, né? O Vitral vai promover conferência e outros eventos em breve. O Bruno está fazendo shows. Eu também tenho espetáculo de teatro muito em breve, vou anunciar aqui também. Você pode ter descontos aí sendo vitralistas. E outra forma de apoiar o Vitral também é com sua marca. E temos um patrocinador, não é isso, meu cara? Sim, olha só que legal. Fala pra gente aí. A gente está aqui com a Dotline, que é uma agência de marketing, né? É muito legal porque você pode ter aí o atendimento da Dotline nas redes sociais, tá? Então essa coisa de marketing digital, né? Que é claro, é muito necessário hoje. Falando mais dessa parte mais especificamente, mas eles fazem muitas coisas, mas eu vou falar primeiro dessa parte de marketing digital, ó. Redes sociais, sites institucionais, tráfego pago, e-mail marketing, identidade visual, campanhas publicitárias, tudo isso eles fazem. E aí, é claro, se você quiser ir um pouco mais longe, né? Então, se você precisar de banner para sua campanha publicitária, se você precisar de colocar um outdoor com a sua imagem aí, ó, fica a dica aí, ó, dos seus cursos, inclusive. É mesmo, eles fazem tudo, né? Fazem tudo isso, coloca aí atrás, sabe aquela coisa atrás do ônibus lá, inclusive, backbus, fazem isso também. E eles fazem todo esse trabalho de fazer o design disso, fabricar e fazer a aplicação também. Excelente. Legal. É muito completo, né? Então, assim, entre em contato aí com a Dotline, que é uma agência de marketing, que é parceira aí do Vitral. Mais um motivo para você entrar em contato com eles, né? Eles estão aí apoiando o Vitral. E, enfim, Dotline, mais de 25 anos de mercado, cara. Olha que legal. Então, uma empresa que está aí há muito tempo, que oferece vários serviços e, é claro, né, tem essa credibilidade aí no mercado já. A gente vai deixar aí o QR Code, certo? Sim, tem o QR Code direcionando para o site deles. Isso. E tem o link também, vamos botar o link na tela do site. Vai estar na descrição e tudo mais. Exato. Então, Dotline, você pode entrar, se você quer digitar aí, né, agenciadotline.com, ou então ir lá no Instagram deles, vai estar tudo aí na descrição. Isso. Beleza? E vamos pro nosso episódio. Sim. E se você procurar a Dotline, fala para eles, né, que a gente
conheceu vocês no Vitral e tudo mais, Verdade. pra dar aquela moralzinha Moral, com o nosso né? patrocinador, né? Aí, Sabe, e só um detalhe aqui, ó. Se você for até lá e você foi a primeira vez, né, que você trabalha com a Dotline, você tem 15% de desconto. Ah, é? Isso eu não sabia. 15% de desconto. Olha só, cara, Legal. é só vantagem de ouvir o Vitral, não tem jeito. É Então, isso, galera. Aí fala lá, ó, cheguei pelo Vitral, Cheguei pelo e aí Vitral. você recebe desconto, é isso? Quero espalhar 20 outdoor na cidade. Top. E é isso. Não, Beleza? eu tô até querendo, assim, Aí, ó. pro espetáculo, divulgar aí em alguma coisa assim, seria top. Vou olhar com Dotline.com. eles. Agência.dotline.com. Show de bola. Mas é isso, vamos pro convidado. Vamos. Já tinha dado uma adiantada aqui. Se apresente pra gente aí, Rafa. Quem é você? O que justifica a sua presença nesse podcast? Eu tô tentando entender até agora. Mas antes, deixa eu fazer um negócio que eu sempre quis fazer. O que tá fazendo? Beber água Ah, que bonito. Num podcast. num podcast. Vamos. E é bonito você bebendo assim, fica Você viu? logo do Vitral certinho. Olha esse corte. Vai ter esse Muito corte, com legal. certeza. Tá? Vai ter esse corte. Lá no Instagram. Então, tô aí, né? Tipo, pela graça de Jesus, trabalhando ministerialmente e profissionalmente com o treinamento de pessoas que atuam com a música na igreja, né? Com a música na igreja ou a partir da igreja. Então, o leque é bem grande, né? Uhum. Então, eu acho que é por isso que vocês me chamaram pra poder estar aqui. Sim. E tem quanto tempo, cara, que você faz isso aí? Que eu trabalho profissionalmente com isso já tem pelo menos uns 10 anos, ou um pouquinho mais de 10 anos, né? Caminhada. Trabalhando direto. Mas, atuando com o Ministério da Música, né? Como eu gosto de chamar. Atuando com o Ministério da Música, uns 25 anos, talvez. Caramba, hein? Você era criança, já tava na música, né? Exatamente. Porque agora você tá com 30, né? Então, Amigo é pra essas Isso, coisas. é isso mesmo. Amigo é pra é isso essas mesmo. coisas. Aí, enfim, mas com 12 anos, como a gente tava conversando aqui antes, Sim. né, e tal, com 12 anos a gente já tava, né, de cabeça. Na verdade, eu me lembro cantando na igreja, muita gente fala isso, né? 5, 8 anos de idade e tal. Criado na igreja é assim mesmo. Então, mesmo que você não queira, a tia da salinha vai te colocar para poder Sim. cantar. Então você nasceu num berço evangélico, como diz. Exatamente. Né? Sou um crente de 4ª geração. quarta Olha só. geração? Pô, eu sou terceira, assim, eu já me orgulhava. O É. cara chegou de quarta aqui, né? Exatamente. Da época de Lutero, assim. Exato. Sim. E aí, mas enfim, aí começando pra valer mesmo, assim, 12 anos de idade, a coisa começou a apertar pro meu lado. 12, 13, 15 já era líder do Ministério Geral, do Ministério de Música da igreja, assim, e aí a partir daí foi só ladeira acima. Assim. Acima. E aí você já cantava nessa época, né? É isso, era o canto a sua... Sempre A eu sua- canto, apesar de ter estudado um pouquinho de piano, estudei um pouquinho de violão, mais violão do que piano, né? Assim e tal, mas tudo voltado Pode pra trazer o voz. microfone um pouquinho mais perto de você. Ok. Isso. É porque eu quis encostar aqui. Né? É, não, você mas pode puxar junto, pode pode puxar puxar aí um pouquinho. pra trás aí. Deixa eu puxar. Ou a cadeira ou o microfone. Pra dar relaxada. Exatamente. Mas enfim, muitos anos atuando aí, né, com o Ministério da Música. E chega um momento que as coisas começam a mudar, né? Tipo, você começa, né? Chega naquele momento que ou você vai fazer faculdade, Opa! Sim, a decisão. né? Vai ser alguém nessa vida, Isso. vai pagar as contas. Vai ganhar dinheiro ou trabalhar com música. Ou trabalhar com É música, isso, uma exatamente. das duas coisas. Ou você é alguém na vida, ou vou trabalhar com música. Isso. E você escolheu trabalhar com música. É. Como Né? é que essa decisão veio onde? Veio lá pelos 15 já ou foi depois, assim? Ficou mais intensa um pouco depois. Eu sou bem metódico, assim, né? Eu pensei a minha vida, assim, a gente que é pobre, Opa! a gente não sobe degraus, a gente constrói o degrau para poder ter Sim. um degrau para poder subir. Total. E aí, enfim, aí eu já passei algumas faculdades e tal, o Senhor foi dando graça, algumas portas foram sendo abertas. A ideia era me tornar um administrador público. Você chegou a formar em administração? Não, eu passei na faculdade, já ia passar na próxima, a ideia era me tornar um administrador público, então o caminho era a Fundação João Pinheiro, Ah, sim. né, e tal. Então, ou seja, passei nas faculdades assim como teste, né, antes. Mas aí já estava trabalhando, né, aquela... Mas você chegou a estudar e formar e tal, é Sim, isso? eu fiz o 2º grau técnico, nada a ver com nada a ver. É, Tipo assim, aham. sabe? O 2º grau técnico
eletrônica, gente. Eletrônica. Tamo junto. Eu não sei trocar um chuveiro direito. Pô, é muito comum assim, né? Porque o Bruno, Parece muito comum, né? você tava fazendo engenharia elétrica, a Bruna que veio aqui foi eletrônica mesmo. Foi, inclusive, isso é a mesma coisa aí. Segundo grau técnico de eletrônica. Uma virou escritora e você música. Que coisa boa, tá vendo? Você precisa... Os artistas estudam essas coisas. Se você precisar, Segundo né, grau tipo assim, técnico. de um momento de divisor de águas na sua vida, vai fazer eletrônica. Vai fazer E eu eletrônica, fiz elétrica, porque aí você manutenção entra de em computador. crise, você entra em crise e vai embora. Você casca fora, rápido, é isso. Você fica desesperado e Não vaza. tem como, você vai ver que é impossível, é isso. E aí, enfim, terminei, mas aí algumas portas foram abertas, trabalhei na EMIV, né? Não sabia fazer propaganda pra EMIV. Mas enfim, trabalhei, né? E fiz o caminho de todo mundo, né? Um cursinho, Associação Pré-UFMG. Ah, sim, verdade. Eu não sou tão velho assim não, viu, gente? Sou assim. Ainda tem isso. E é engraçado que a Associação Pré-UFMG, o cara que fazia propaganda, ele não fez faculdade. Ele desistiu da era faculdade e foi músico. ser músico. Enfim, a hipocrisia. Olha só que doideira! Mas ele não fez, não? É o Wilson, De música, foi sei lá? o Wilson? Eu nunca sei quem que é o... Se é Wilson o Sideral. Se é o É ele Sideral ou mesmo, se é ele o mesmo. Faustino. Sideral, Né? é. Então, É o Sideral. Faustino, não. Não é... Faustino. Como é que é o que fala o nome do cara? Flauzino. Flauzino. Faustino. É, Mas esse Ô, aí... louco. peraí. Ajuda aqui, moço. Não dá. Não. Mas aí você foi, grau técnico e tal, depois você fez mais alguma coisa? Aí você foi fazer pra UFMG, Isso, que você queria... Tava nessa pegada, 18, 19 anos e tal. Só que o coração começou a arder muito intensamente pela questão ministerial, mas especificamente missões. Eu trabalhava no alto da Raja Gabaglia e atravessando a cidade no busão assim e tal. Chegava na Praça 7, aquela multidão passando para um lado para o outro. O coração começou a arder. Eu começava a chorar toda vez que eu passava ali. Gente, que palhaçada que é essa? Sim. Que coisa, choradeira que eu arrumo todo dia. E meu coração começou a arder, né? Aí eu tinha a intenção de fazer um curso relacionado a missões. Não sei nem se existe ainda, ou se existe o lugar ainda, né? Que é a Vila do Louvor. Se não me engano, é uma base da Jocum, mas voltada para quem lida com as artes. Fica no interior de São Paulo, Piratininga, se não me engano. Eu acho que tem, assim, eu lembro de gente lá da Terceira falando de ir pra essa base em São Paulo que tinha a ver com música. Com música, exatamente. Então, não sei se é exatamente a mesma, mas imagino Não que seja... só a música, né, mas algumas outras artes, mas parece que o forte era a música, assim, né? Então eu queria muito, né? É um curso de 5 meses, 5, 6 meses no máximo, assim, então seria muito legal passar por aquele treinamento, mas as portas se fecharam. Né, eu estava, inclusive, congregando na Igreja Presbiteriana da Graça, né? Que é onde a gente está gravando agora. Exatamente. E estando aqui, as portas se fecharam, situações bem complicadas aconteceram na época, né? Não comigo, mas que ajudaram a fechar as portas, né? E, ok, vamos voltar então pro caminho normal. Nesse caminho normal eu fui parar na distribuidora de livros da editora Atos, assim, que fazia parte do grupo do Cristo para as Nações, a unidade do Christ for the Nation aqui no Brasil. Mas ainda assim, com o coração fechado, eu falei, não quero saber esse negócio de ministério não, vou ficar servindo na minha comunidade local e pronto. Mas depois de 7 meses, e aí a galera descobriu que eu cantava e tal, tinha essa facilidade com harmonização, com liderança de louvor e tal, viajando com a galera, né, Belo Horizonte, ao redor, cidades do interior, foi feita uma viagem em parceria, uma cidade chamada Jordânia de Minas, bem limite com Bahia, né, 11 horas, 12 horas de viagem, assim, ou até mais. Sei que na volta a gente gastou 26 horas porque uma ponte caiu. Meu Deus do céu. Porque uma ponte caiu. Mas eu fui pra lá e tal, com o coração assim, esperando uma coisa e recebi outra, né? Tipo, Deus falou profundamente enquanto a gente servia naquela cidade. E enquanto eu ardia em, né, ciúmes e uma certa inveja, né, de amigos meus assim, que hoje são muito queridos, né, que estão servindo, por exemplo, lá em São João del Rei, agora. Um amigo, pastor Paulo César, chegou no meu ouvido e quebrou as minhas pernas, assim, sabe? O cara não tava nem aí pro microfone, o cara não tava nem aí pro violão,
O cara não tava nem aí, ele tava querendo servir pessoas, alcançar pessoas, e eu preocupado com os arranjos. Assim e tal. Mas ali, profundamente, eu sentia a direção para começar a fazer aquele curso, né? E 4 anos ali de estudo, né? Foi um bacharel em teologia com uma especialização para quem lida com a área de música ou artes de maneira geral, né? Na igreja. Então, matérias relacionadas à gravação, teoria musical, e entre outras coisas, né? Canto coral, enfim. E fazia parte da banda oficial da escola durante aquele tempo. E depois, passando disso, fui para a Faculdade Batista, onde eu convalidei meu curso e não parei mais de estudar. Né? Seja fazendo cursos ou como autodidata mesmo. Né? E aí algumas outras janelas, um leque foi se abrindo diante de mim para que eu começasse a fazer o que eu faço hoje. Pô, e você falou que estudou mais coisas e tal. Você teve um período de Jocum também, que você fez ETE e tudo mais. Conta dessas... O que mais veio depois, assim, né? Dos seus envolvimentos ministeriais? Exatamente. Tipo assim, não imediatamente, né? Mas... Teve o PCT e tal. Exato. Projeto Conquistando a Terra. Exatamente. Foi o PCT, entrou ali já perto... Já bem... Quase na mesma época da minha faculdade de teologia, né? Até um pouco antes, mas aí eu fui ficando um pouco mais direto ali, né? Foi uma baita de uma escola. A gente trabalhou aqui basicamente na janela 1040 de Minas Gerais. Né? O Campo das Vertentes, na época pelo menos, né? O que a gente tinha de informações. 36 cidades, 32 com menos de 5% de cristãos evangélicos. Caramba. Em Minas, hein? Em Minas. Muito próximo da gente. 3 horas de viagem daqui, 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas no máximo. E trabalhamos por anos nesse local, nessa região, nessa macro-região, né? E eu esqueci da vida. Fiquei por conta só realmente de trabalhar com o fortalecimento de igrejas, né? É o que a gente chama de revitalização de igrejas. Então, esse trabalho de revitalização passa também para a questão da música, né? E o que a gente foi aprendendo, né? Tipo, o Ministério de Música que entende o seu propósito, entende o seu chamamento, entende com pessoas que entendem quem elas são, né? E entendem a ferramenta, né? E não servem a ferramenta, que vamos colocar aí a música, né? Eu chamo só a música de ferramenta e não de ministério, né? Mas ok, a gente pode chamar de o Ministério da Música. Assim e tal, se a gente entende um pouco mais disso, a gente se torna um braço ao Ministério Pastoral, né? aos ministérios de maneira geral assim, nas comunidades locais, violento, assim, sabe? Um braço violento para o desenvolvimento dessas comunidades. Mas precisa ter entendimento, porque senão é vazio. E é uma ferramenta forte. Porque a música, enfim, na hora que você vai estudar a história da música, né, e tal, ela foi usada na guerra, gente. A música, a gente ia às vezes para o FMG para poder ter palestras de musicoterapia, de arpoterapia, assim, a música, tipo, entre aspas, tá? Sem a unção de Deus, né? Vamos tirar a parte super espiritual da coisa. Tem curado pessoas. Né? Tem feito maravilhas na vida de pessoas, né? A galera tem tido resultados absurdos com a musicoterapia. Sim, eu tenho uma amiga que patológico tá terminando mesmo, agora. assim, né? Tem uma amiga que está terminando agora a pós em música. Ela já é terapeuta ocupacional e está terminando uma pós em musicoterapia, né? E ela já usa muito isso com pacientes. A gente tá tanto com crianças, né? Questão de autismo e tudo mais, mas idosos também que estão recuperando assim, de questões motoras e usando música, né? Então, as dinâmicas de grupos, assim, com pessoas com deficiência, enfim, tem muita coisa, assim, com música, né? Muita coisa. A gente viu pessoas, assim, na nossa frente, tipo, extremamente estressada, né, e tal, na arpoterapia. Descobria-se que o corpo da pessoa devolvia uma determinada tonalidade. Os corpos devolvem respondem a uma determinada tonalidade. Achou aquela tonalidade e fez uma melodia dentro daquele campo harmônico. Ali, mesmo? Assim e tal, você consegue apagar uma pessoa.
É mesmo? Que assim, loucura. é mesmo sonífero, assim, sabe? Tipo, pior do que um sonífero, a pessoa paga imediatamente. Tipo, ó. Isso é boa pra dormir, hein? Colocar essa música aí à noite. Que loucura, hein? E a musicoterapia também. Às vezes, tipo assim, não tirando o poder e né, a importância da fisioterapia, né? Assim e tal, mas né, em parceria ali. Às vezes ali tá trabalhando, a fisioterapia tá trabalhando para que um cara que tá recuperando de um acidente consiga fazer esse movimento. Só abrir e fechar de mãos. Só isso. Ali e tal. E a gente viu com a musicoterapia, com pouquíssimas sessões, a pessoa responder, né, a esses estímulos, né, usando a música, conseguir abrir e fechar uma mão. É um negócio que, enfim, talvez eu acho que a gente está anos-luz ainda de descobrir tudo que a música é capaz. Mas sabe-se que ela é extremamente poderosa. Ela fortalece uma ideia, ela fortalece uma ideologia, ela prepara pessoas para matar e morrer, né? Ela prepara pessoas para enfrentar uma revolução, enfim. Ou ela acalma pessoas, ela tira pessoas de depressão, ou ela acaba de... Sim, isso também. Dá um chute, o golpe de misericórdia, entendeu? Música é fora do comum. E aí imagina você tendo esse conhecimento, ou o suficiente para fazer um bom trabalho nas comunidades locais. É essa a minha ênfase. Né? Eu sou professor de canto também, né? A técnica vocal é minha especialidade, mas eu não consigo desvincular as coisas. Quando eu estou dando as minhas aulas, seja em grupo ou individuais, nas particulares, assim, eu acabo colocando um pouco trazendo um pouco desse conhecimento para as pessoas, para que elas entendam que a responsabilidade que elas têm diante daquelas 10 pessoas, 20 pessoas, 50, 30 mil pessoas que elas podem estar à frente, né? E conteúdo de letra, é tanta coisa para poder ser trabalhada, assim, né? Enfim. Mas vamos aí, já vamos entrar nesses pontos aí, que são eu tantas tenho coisas que muitas perguntas aí em relação a isso. Você dá um workshop aqui Exato. Na verdade, eu trouxe ele aqui só pra eu pegar uns negócios. É isso, basicamente. Tô anotando aqui. Não, mas assim, você terminando assim, tipo, a trajetória, né? Que você falou da Jocum, né, e tal. Sim, trabalhei então com o Conquistando a Terra, até que o Senhor me deu a direção de sair e tal. Estando na terceira igreja também, aí eu quis encarar um pouco mais do mundo. Nunca tinha morado nem em outro lugar fora de casa, né? Em Belo Horizonte mesmo. Nem pra rua de cima. Nem pra rua de cima não tinha mudado. E de repente você vai morar fora, outro país, assim. Então, estando, né, tive a graça da porta ser aberta, né? Das portas serem abertas nos Estados Unidos. E ali morei em 3 estados, 4 cidades e vi muita coisa legal. E a parte... não era a minha intenção, era só estudar o inglês mesmo e tal, e voltar pra casa em 3 ou no máximo 6 meses, mas eu fiz a extensão de visto e a coisa foi se abrindo e os milagres que a gente, né, pode contar numa outra oportunidade foram acontecendo e eu permaneci. E fiz um curso relacionado ao quê? Música. Música, de novo, composição, arranjo, liderança de adoração e tal. E num lugar, assim, extremamente, assim, muito especial e que é referência mundial, né, que é o IHOP, né, International House of Prayer, né, a Casa Internacional de Adoração, que já tem há mais de 20 anos adoração ininterrupta. Né? Ali a gente tem vários ministros assim, que são referência para o mundo afora. Né? Por exemplo, o autor de Ousado Amor, por exemplo, Corey Asbury, assim, estava lá, né, Jay Thomas, se não me engano... Eu pelo menos tive a oportunidade, né, de o Jeremy Riddle, né, que é também uma referência para mim, assim, estar lá também, autor de Quebrantado, né? Legal, sim. Assim, enfim, galera muito bacana. E aquela visão, missões, mais uma vez a visão, missões, né, abraçando a adoração e intercessão, adoração e missões juntas. E aí eu fui parar do outro lado do mundo, literalmente, na Tailândia, assim, onde a gente serviu por alguns meses, morei durante alguns meses, com implantação de casas de oração e a partir daqui, e tudo que surgia a partir das casas de oração, né? Trabalho com órfãos, trabalho com
pré-escolares, universitários, mendigos, enfim. E na Tailândia, que língua que fala na Tailândia? É tailandês? Tailandês. Mas eles falam inglês também? A maioria dos tailandeses acaba falando pelo menos um inglesinho básico, porque é um país que vive do turismo, né? Ah, sim. É muito turismo. Então, mesmo que o inglês era bem fraquinho na região que nós estávamos, que a gente estava na região norte, que é a região das montanhas. E aí lá tem muito turismo, obviamente, mas a parte do sul, que é Bangkok, né, e tal, que o turismo é mais forte, né? Mas mesmo na região né, do norte da Tailândia, muito turismo, né? Chiang Mai e tal, aqueles street markets, né? Aqueles mercados de rua, parece que você assiste filmes de ação, rola aquela perseguição. As lutas, né? Igualzinho. É doido demais. Que pula lá de cima e cai na barraca e sai correndo e moto. Exatamente. É assim real, tem lá então. Desse naipe. Mas aí você foi servir com música lá também? Como é que foi? Exatamente, com a música, porque a gente tinha as plantações de casas de oração e intercessão, né? E aí, qual que é a base, né? Tipo, plantamos casas de oração e intercessão, e a partir da casa de oração e intercessão, o trabalho missionário é desenvolvido. Interessante. Né? Porque a partir dali, tipo, chegamos naquela cidade. Já chegamos com tudo pronto. Não, chegamos e se estabelece a casa de oração em primeiro lugar. É uma espécie de plantação mesmo, né? Exatamente. Assim. E a partir dali, a gente vai conhecendo a cidade, a gente vai entendendo as necessidades, a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai ouvir Deus nas casas de oração e tal, e geralmente vem muito claro o que é para ser feito. Que tipo de frente nós devemos atuar ali, né? E aí nós desenvolvemos os planejamentos, né, extra casa de oração, né? Ficamos lá só tipo... só esperando, não. E tal, né? De jeito nenhum. Isso é extremamente importante, né? Adoração e intercessão, né? Pelo lugar, até para preparar o terreno. Mas a gente pôs a mão na massa mesmo. Tipo, trabalhou com igrejas, plantação de igrejas e tal, visitas, evangelismo, expulsando demônio. E como é que é o evangelho? Como é que é a recepção lá do cristianismo? Como é que é? É bem tenso. É bem tenso. É bem tenso, assim. Não é proibido pregar o evangelho lá. As pessoas são extremamente amáveis, mas é um budismo, o budismo que é, né, a religião oficial e tal, mas é um budismo sincrético, né, e tal, bem misturado. E nessa mistura ali e tal, acaba sendo um negócio muito diabólico, muito enraizado. Então, às vezes você conversa com um tailandês por 2 horas, e ele vai rir, ele vai te servir da melhor maneira possível e tal, aí chega no final, ele vai dizer, não, eu acredito em Jesus, mas minha família toda segue Buda. Esse é tipo, vamos de novo. Então é bem a cabeça bem fechada, bem complicado. Tanto que, tipo assim, é um país de, se não me engano, eram 65 ou 68 milhões de habitantes. 65 ou 68 milhões de habitantes. 0,8% cristãos. Caramba! Não, muito pouco. Lá. Muito, muito pouco. E para esse início das igrejas, tinha alguma resistência, assim, em parte de governo, essas coisas assim, ou não? Até que não. Até que não tem as suas regras, obviamente, né, e tal, mas não tão intenso. Mas aí acaba sendo difícil para as igrejas se estabelecerem. Porque não tem gente, né? Tipo assim, é difícil Exato. Aí você tem ali, né, alguns grandes centros, né, e tal, tipo igual Chiang Mai mesmo, uma cidade, né, bem grande, né, assim e tal, mas... Você vai para cidades do interior, 0. Mas e aí depois você terminou a ETED e tudo mais, voltou pro Brasil. Isso. E aí você vem implementando alguns ministérios aí, né? Você tem dado apoio a algumas igrejas, coordenado, né, uns musicais, dando aula. Você fala desse trabalho que você está desenvolvendo agora, né? Isso. Baseado nisso tudo que eu via, né, pensando aí na correria da vida, e, né, fora do país, dentro do país, eu falei, eu posso servir um pouco mais do que só com a música, né? Eu posso servir com mudança de mentalidade. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras ou até aulas particulares, assim, para se haver mudança de realidade, você precisa mudar de mentalidade. Se você não tiver mudança de mentalidade,
você não consegue mudar uma realidade. Você pode colocar uma pessoa que mora na favela, num palácio, num hotel, assim, com tudo do bom e do melhor. Em pouco tempo ele vai destruir aquele lugar. Assim e tal. Ou, e vice-versa, você pode tirar tudo do rico. Assim e tal, ele quebrou. Assim e tal, e você vai morar agora no aglomerado. A partir dali, ele vai, sei lá, já vai começar um negócio, já vai começar a abrir alguma coisa, vai fazer as transações ali dentro mesmo, até ele conseguir sair dali, até ele conseguir ampliar a partir dali, enfim. Mudança de mentalidade. Então, não dá para ter... É meio clichê falar isso, mas realmente não tem como ter resultado diferente quando se faz as mesmas coisas de... Né? E tal. Eu não tô falando de invenção de moda, musicalmente falando, não. Entendeu? Tô falando só de pessoas que entendem quem elas são. Elas estão caminhando, mas estão caminhando para onde? Fazendo o quê? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Assim, tal, não sei. Sei que eu tô aqui e, né, eu tenho uma escala para cumprir, eu venho aqui e é legal. E é só legal. Assim, que bom que tem a parte do prazer e tal, da obediência. Mas vamos expandir um pouco mais? Vamos pensar um pouco mais sobre o que as grandes possibilidades? Vamos entender que isso aqui é só uma ferramenta e que você pode fazer muito mais através disso? Então aí, por exemplo, nós criamos um seminário, né? O Talmud, Transformando através da Música e do Discipulado. Né? É um seminário itinerante. Então a gente faz nas igrejas convidadas. A gente fez já a primeira edição. A segunda edição já está para ser feita em Contagem, né? Cidade ao redor aqui de BH, com igrejas metodistas e tal, e vai ser bem legal, porque a galera soube o que está acontecendo, né? Então, seja tecnicamente falando, ou até em termos gerenciais. A gente encontra muito em seminários ou em cursos gerais, assim, e tal, pessoas que vão de um extremo para o outro, né? Ou se fala demais só da questão técnica, né? Mas mesmo assim essa parte é um pouco meio que deixada de lado. A maioria dos seminários, dos congressos e tal, assim, é uma parte super... se espiritualiza demais, né? O que não se deveria espiritualizar, e se naturaliza demais aquilo que deveria trazer um pouco mais de sobriedade, pensando nas escrituras, na vida devocional, né? Das pessoas, etc. Então eu criei um curso, né, também, coloquei um curso online para rodar, para falar sobre questões muito elementares, mas que destrói. Você pode, como a gente estava falando aqui também antes, né, você pode ter uma equipe com músicos maravilhosos, a galera que se ama, que curte estar um com o outro, mas se uma gestão não for bem feita, né, desse grupo, assim, onde tem gente tem problema, né? E onde tem músico, eu vou te falar, tem mais ainda. Tem mais problema ainda. Mais problema ainda. Senhor. E aí você tem que ter pulso firme, você tem que entender como formar, como fazer a coisa acontecer. Seja estando já um ministério formado, seja começando, às vezes é uma pequena igreja que está começando as coisas. Independente da sua cultura, sua cultura, né, é uma assembleia, é uma igreja tradicional, né, tipo uma presbiteriana, ou uma comunidade, ou uma igreja pentecostal, independente disso, de como as coisas acontecem nessas comunidades, a mentalidade pode ser mudada em relação a como são colocadas as coisas na mesa para as pessoas, né, para aquela audiência, para aquela congregação, né? Enfim, então eu estou trabalhando mais ou menos nessa vertente, preparando as pessoas tecnicamente, mas também trabalhando aqui, ó, com a mudança de mentalidade. Não é um papo muito coach, não. Parece, né, que eu tenho que dar pra ir, mas não é muito um papo muito coach, não. Entendeu? Tipo assim, treinamento mesmo, pesado. Tem a ver com cultura, né? Tem a ver com cultura. Exatamente. Um dos meus... igreja. Gostei de você falar isso. Legal, já ganhei um ingresso de graça, tá vendo? Pra entrar no... Um dos meus... das minhas aulas, por exemplo, Sim. é sobre a criação de uma cultura. Sim, que legal.
criação de cultura, né? Aí o pessoal, tipo, criação de cultura. Aí vem, tipo, cultura do céu. Não é a cultura do reino, não é isso? Cultura do reino. Então, assim, beleza, ok. Essa sim, também, mas essa é módulo 2. Vamos, Agora é aqui. É outro tipo de cultura. É a cultura de você não atrasar, Sim. querido. É a cultura de você ter que passar por uma maldição para entrar no ministério. Sim. É a cultura da postura. Pegar a música antes. É a postura da vestimenta adequada, de um dressing code, de um mapa de palco, de estudar com o metrônomo. Sim. Aí você já tirou 90% da galera. Sobramos eu e o pastor também. Cara, mas isso é muito interessante, né? Porque isso não é muito comum, né? Não. Eu tô num contexto agora onde isso cada vez tem sido mais comum, metrônomo e por aí vai. E é muito interessante como que a gente vê essas coisas como empecilhos, né? Mas depois que isso se torna mais claro, depois que vira uma cultura, a galera percebe que é facilitação, na verdade, né? Não, mas a gente vai tocar com o metrônomo para as coisas não saírem do lugar, né? Na verdade é para te ajudar, né? Exato, é para você não sair do tempo e tal. Porque, tipo assim, é tão legal, tipo, igual eu falei, não sou contra toda essa modernização, né? Ali, você pode pegar uma igreja hoje que tem ali uma mesinha analógica de 10 canais, 8 canais, assim e tal. Dependendo dos aparelhos adicionais que você tem, você consegue usar, sim, sabe? Tipo, usou um power click ali e tal, e você tá bem, todo mundo cravadinho, você consegue usar algumas coisas extras, né? E tal, enfim... Dicas básicas, né, cara? Às vezes um aparelho muito barato mesmo. Muito barato. E às vezes a gente acha que é um negócio de outro mundo, né? Realmente. Exatamente. Aí tem essa questão de aparelho, mas também, tipo assim, e aí, como é que essa pessoa que... às vezes você chega num lugar e você pergunta para as pessoas, né? Quanto tempo de ministério você tem? Aí eu tenho 5 anos, eu tenho 10, eu tenho 20. Tem gente que tem mais tempo que eu, né? Tipo, eu falei 25 aqui, tem gente que tem 30 anos, 32, mas não sabe nada. Nada, absolutamente nada, porque simplesmente foi fazendo aquilo repetidamente e não avançou, né? Eu costumo dizer que se a pessoa... a gente não tá querendo músicos que, tipo, beleza, são... vamos comparar aí músicos seculares, que são comparáveis a músicos seculares, pra gente poder concorrer com, né, e tal... Né? Eu tô usando a palavra secular exatamente só para ficar um pouco mais claro, tá? Nem gosto de usar muito essa palavra. Não, nossa galera aqui já entende se falar de outro jeito, então pode ficar à vontade. Galera por aí que não toca necessariamente na igreja, né? Os grandes nomes da música popular e por aí vai. Exatamente. Vamos pensar aí numa Beyoncé, que o pessoal curte pra caramba, ou então, tipo, sei lá... Rihanna tocou agora, né? Fez um showzão lá. Faz da pop, do música pop americana, ou então música brasileira mesmo, tipo, gente boa de música brasileira também e tal. A gente não tá querendo concorrer com essas pessoas. A gente não tá querendo concorrer com esses artistas. Porém, tipo assim, é necessário que você, se você se dispôs a fazer música, que você faça com excelência, com qualidade. O conceito de excelência, né, que eu gosto muito, é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Porém, se o que você tem, né, o que você pode... nesse período de tempo, né? Nesse espaço-tempo e daqui 1 ano você tem a mesma qualidade, já não é mais. Você não tá mais fazendo aquilo que você pode com aquilo que você tem. Você é simplesmente um picareta, cara de pau, entendeu? Medíocre, entendeu? É só isso. Esse é o nome da pessoa, entendeu? E aí não dá. Aí você tem que sair desse local ou dar licença para alguém que tá afim de fazer isso. Sim, que quer crescer, né? E é legal você falar isso aí porque, assim... eu me vi nesse lugar durante um tempo, cara, eu te falar assim, de estar muito tempo fazendo a mesma coisa, mas sem crescer. Isso chegou um momento que eu falei assim, cara, não dá, assim. E eu cantava já, né? Eu canto desde criança, por exemplo. Mas aí chegou ali pelos 25 anos, e eu falei, cara, mas eu tô cantando e tô me sentindo desconfortável de cantar. Poxa, eu sou cantor, mas assim, eu sou vocalista, eu canto aqui. Mas é desconforto, não conheço a minha voz, eu não sei como me portar. E aí, aprendendo um pouco, às vezes poucas coisas mesmo,
procurando ajuda, né? Indo atrás e tal, de pessoas boas por perto. Às vezes umas coisas muito pequenas já me deixaram muito mais confortável. Exato. Já me deixaram muito, muito mais pronto, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa no palco. Nossa, mas assim, eu te falar, cara, lá na igreja, quando eu comecei, eu tenho ansiedade, né? Então, assim, eu lá em cima dava uns brancos absurdos, mas uns brancos, ainda dá um pouquinho, mas melhorou. Mas eram uns brancos, assim, cara, absurdos por causa do nervosismo, por causa de tudo isso. Mas aí depois você vai entendendo, né? Quantos elementos que tem ali, né? Tem o elemento da sua voz, da técnica vocal, porque você não sabe se você vai alcançar a nota, né? E às vezes você fica na sorte, será que eu vou? Será que eu não vou? E tal. Você não conhece o repertório direito, você não tem certeza para onde que a música vai agora, então você fica inseguro, tem tudo isso, né? Que são coisas que parecem, às vezes, coisas muito específicas para músico, né? Mas é uma coisa da igreja, né? É uma cultura de igreja, né? E isso, depois que eu comecei a falar assim, beleza, eu preciso tomar vergonha nessa área, igual você falou. Deixar de ser picareta. Picareta. Devia ser o nome do seu curso. Não seja um picareta. Como não ser um picareta? Como não ser um picareta? Picareta. Próximo módulo. Isso. Módulo 3. Como não ser um picareta? Mas cara, é impressionante. A diferença de você passar a música em casa e testar, né? Testar as músicas, testar os tons, ver onde que vai, onde que não vai. Exato. Até mesmo, tipo assim, porque as pessoas... às vezes não tem acesso a coisas que são simples, mas que exige uma certa... vamos colocar... uma certa... um certo sentimento. Exige-se uma certa sensibilidade. A palavra melhor é essa. Sensibilidade. Tão importante quanto ter um bom repertório é você saber organizar o seu repertório. Isso é uma coisa que eu ensino também. Né, e fui aprendendo, né? Falei de um exemplo aqui, né? Tipo, um dos meus pastores aqui nessa igreja era músico e tal, das antigas, e ele que meio que me discipulou no início. Aí, naquela época, né? Não sei se alguém vai lembrar, na época de lâmina de retroprojetor. Já ouvi falar. Já ouviu falar? Não, na minha escola tinha, pô. A escola era pobre, então passava lá, né, num projetor, assim, bem arcaico. Exatamente. Aí tinha o ministério do retroprojetor, né? A pessoa que passava, só tinha que passar... Eu já operei aqui um pouquinho. Você já operou? Eu sou velho. É um antigo cara do slide. Todo mundo... Que era chique. Todo mundo queria, entendeu? Mas enfim, aí tinha lá a irmã que trabalhava com o retroprojetor, e eu fiz lá o meu repertório, fiz meu para casa, li livros a respeito, né, e tal, sobre essas questões, e fiz minha organização do repertório, porque é importante você criar curvas, né? Às vezes você usa até um quadro para poder usar, assim, pega um papel e vê como é que tá a sua curva ali, pensando em termos rítmicos, né, e tal, como é que você tá trabalhando com o pessoal, e até mesmo em relação aos assuntos, né, de cada canção, etc, para trabalhar bem as suas transições, etc. Para não ter fraturas, o que eu chamo de fraturas durante um show, durante uma ministração, enfim. E aí, beleza, tava 5 músicas, tava tudo certinho. A pessoa, eu passei a lista certinha e tal, mas ela fez uma troca, uma inversão, né, em uma das lâminas. E aí eu olhei pra trás e tipo, trocou. Mas aí eu falei assim, já tá lá, né, vamos lá. Só que aquela inversão já foi o suficiente. Eu perdi o público por causa daquela inversão. Só porque a música certa no lugar errado. Isso acontece. Quebrou tudo. Quebrou tudo. E aí o meu pastor chegou pra mim, tipo... Tá indo embora pra casa? Vou te dar uma carona. Aí eu não quero, não. Eu vou de ônibus. Eu não quero, vou te... Não, entra no carro ali, vambora. Eu, não, mãe. Aí eu fui e tal, e ele, tipo, aí dá aquele silêncio, né, tipo, durante os primeiros 3 minutos, ele dirigindo. Rapaz, mas o que você fez naquele lugar? As músicas boas pra arrasar. O que você destruiu o negócio? Jogou tudo no chão e tal. E ele, tipo assim, não. Aí eu, tipo, mas é porque a fulana trocou a lâmina lá e tal. Aí ele, não interessa. Quem tava na liderança era você. A gente assume a sua responsabilidade. Você perdeu uma grande oportunidade de fazer a coisa certa. E você não fez. E tal. Toma consciência disso. Faz a coisa certa.
né? Não seja autoritário, mas mostra que você tem ali, ó, na sua mão uma chave, uma autoridade. Ali, tal, diante da igreja e diante da sua equipe. Assim, eu cheguei, tipo, já chorando, né, soluçando em casa, mas, tipo, aprendi pra valer. É o tipo de coisa que, tipo assim, é ensinável. É ensinável. Aí as pessoas colocam lá um monte de música aleatória, né? A música da chuva com a música do fogo. Não, aí já nos fala um pouco disso aí, dessa questão de escolha de repertório, assim, né? Como que se escolhe um bom repertório para um culto? Tem algumas coisas importantes a serem observadas. Mas se eu puder destacar algumas dessas coisas, primeiro, pensando num culto, igual você foi enfático em falar como se escolhe uma música boa para um culto. Primeiro, o culto é congregacional, ele é o ajuntamento solene, ele é o momento onde as pessoas estão ali e elas querem participar. Então é interessante você entender o público que você tem à frente. Obviamente tem algumas músicas que vão funcionar em determinadas reuniões e outras músicas não vão funcionar em outras determinadas reuniões. Mas vamos pensar no culto público de domingo, culto dominical ali. Quanto mais congregacionais as músicas forem, melhor. Então esse é um parâmetro, né? Tipo assim, que a gente pode seguir. E aí, o que é ser música congregacionais? São músicas fáceis de serem cantadas, músicas com melodias tranquilas, sem grandes acidentes, sem grandes escalas, para serem, né? São músicas fáceis de serem assimiladas, e são músicas boas para serem cantadas como um grande coral. Isso é interessante, né? Cada comunidade funciona em coisas diferentes, então é bom se observar isso também. Mas, via de regra, músicas congregacionais. Outra coisa, letra. É você ter consciência da teologia que é pregada naquela comunidade local. Eu não chego para poder, né, desbancar ninguém, tipo assim, teologia reformada, blá, blá, blá e tal. Não, às vezes eu estou trabalhando numa igreja que pende para uma teologia mais arminianista, né, que falam, né? Assim e tal, e eles pendem para outro lado. Beleza, então vocês estão entendendo o que vocês estão cantando? Aqui tem a ver com o que está sendo pregado à frente, está sendo ensinado aqui, tem que ter coerência, né? Coerência é extremamente importante, né? Então, e aí na hora de escolher essas músicas também e tal, entender que elas precisam também se comunicar entre si. Tem músicas que não necessariamente são ruins, mas que são meio que opostas entre si, elas meio que se anulam, né? Uma tá fazendo um pedido, outra tá dando uma ordem, uma tá falando de fogo, outra tá falando de água. Né? Então é meio que contraditório. Então até mesmo a ordem das músicas acabam anulando, né, a inteligibilidade, né, da mensagem que está sendo passada. Você já celebrou ao Deus que vive, que reina, que se faz presente, e no final você termina fazendo um convite, né? Vem nesse lugar. Mas ele saiu, mas que horas? Que horas que ele foi embora? Né? Então você tem que entender um pouco sobre isso, o que cada canção está dizendo, né? O que elas podem pensar também nas curvas melódicas, assim e tal. Tem algumas regrinhas que vão te ajudar a não pecar nesse quesito. Não é a coisa mais difícil, você não precisa ficar tão vidrado, né, tão tenso com isso, mas é bom que você saiba sobre isso, que você entenda sobre isso, porque senão você vai jogar domingo após domingo o povo do chão, né? E aí rola aquele negócio, né? Tipo, faltou unção. Não foi. Não fluiu. Sim. E aí parece um negócio super místico, assim, né? Mas na verdade faltou um pouquinho dessa, né? Habilidade mesmo, Essa habilidade. Técnica. É técnico. Assim e tal. Mas por ser técnico, não deixa de ser espiritual. Sim, entendeu? Não deixa de ser espiritual. E como é espiritual, né? Como um bom louvor tecnicamente executado torna as coisas muito mais claras, né? A mensagem que está sendo passada. Muito mais clara. E aí você consegue contribuir com outras frentes. Pensando no ministério, pensando nas atividades que são desenvolvidas a partir da igreja, a organização, né? O ensino.
bom louvor, né, com essa inteligibilidade, assim, tal, você não precisa falar nada. A sua comunicação, as músicas vão se comunicar muito bem entre si, né? E até mesmo se você precisar comunicar de alguma maneira, como comunicar? Como, né? Porque tem essa parte que é artística mesmo, né? Ali e tal. Tô quase chamando você até para um curso que eu devo trazer para ministros, só para ministros, ali e tal, fazer alguns exercícios de teatro com a galera. Que legal. Assim, tal, porque isso é importante. Não que a gente vai estar lá fazendo, algo mentiroso para as pessoas. Mas independente do seu perfil, né? Mais introvertido ou extrovertido, você tem algo a mais para poder oferecer para as pessoas. Sim. De mais sobra, de menos falta. Equilíbrio. Né? Você precisa oferecer um estender de mãos, uma expressão bem trabalhada, né? E tal, fora a questão da habilidade vocal, né? Assim, tal, que traz toda aquela dinâmica e tal. Tem que ser executado, tem que ser usado assim, sem exageros, né? Pensando naquilo que nós estamos fazendo, até na condução, né? do louvor congregacional. Mas, enfim, é muito para ser... Até que eu coloco todo mundo na mesma página em relação a isso. Consigo tirar alguém da parede, consigo tirar alguém do pula-pula, consigo tirar, né, pessoas que... tem aquela questão também, tem outra questão, falando sobre a questão do pula-pula, né? Tem pessoas que às vezes escolhem repertório baseado na sua emoção, né? Eu já cometi esses... Eu tenho a manha para poder falar sobre isso, porque se eu estivesse feliz, explodir esse negócio aqui, né? Se eu tivesse pequei, meu filho, ó. Contrição, toda música. Tudo música de arrependimento. Isso não vale nada. E o pessoal dizendo, meu Deus, choradeira. Mas ainda de escolha de repertório, outra coisa que eu acho importante é a conexão com a pregação, né? No culto. As músicas precisam apontar para o que vai ser pregado depois, né? Preparar as pessoas para o momento da pregação, né? Se eu canto músicas com um tema completamente oposto ao que vai ser pregado, eu atrapalho, é um ruído na mensagem, né? Na hora que chega a pregação, as pessoas não estavam preparadas para ouvir aquele assunto, né? Então, eu acho que o momento de louvor também prepara elas para ouvir a mensagem depois, né? Sim, mas, por exemplo, a gente pode... tem pessoas que colocam esse período, né, o chamado período de louvor, né? Assim e tal, como um elemento meio que inferior. Né? Lógico, a gente está reunido e a palavra de Deus ela tem que ser ministrada mesmo. Mas a partir do momento que tipo, aquela equipe entende, né, e tal, e as músicas são basicamente as escrituras sendo cantadas, assim e tal, tá sendo pregada, a pregação começou ali, né? Começou no boa noite do pregador, né? Assim e tal, independente das igrejas que têm uma liturgia mais estruturada, tipo a nossa e tal, ou não e tal, já começa ali, dependente. Mas chegando nessa parte, tipo, é extremamente importante essa comunicação entre ministros, líderes de louvor com os seus pastores. Mas nem sempre são muito acessíveis, né, os pastores, né? Tipo assim, vou passar e tal, tem essa comunicação. Às vezes vai terminar a mensagem no domingo à tarde, depois que... né? Depois que... Qual que vai ser, pastor? Calma aí. Calma, aí, o senhor não falou ainda não. Sim. Então você não dá pra poder ficar esperando muito tempo, não. A gente tem tempo pra ensaiar. Entender? Assim e tal. Às vezes o ensaio foi feito na quinta-feira, na sexta da semana, e o pastor tá terminando a mensagem dele no sábado. Porque, assim, tipo, denominações como presbiteriano trabalham muito em série. Às vezes já tá ali pra 2 meses o que é o tema, né? Pode não estar totalmente preparado, mas ele já tem um tema. Vai ser sobre salvação, sobre graça, sobre... Exatamente. Sei lá, nem que família. Tenha duas músicas ali que vão apontar pra isso, beleza, isso é extremamente importante, eu concordo. Mas só, tipo assim, às vezes o pessoal diminui demais, né? Tipo assim, esse momento aqui, você já... Acabou de chegar todo mundo. Como se fosse uma preparação para a pregação, como se fosse uma né? preparação. Não, mas ele tem valor em si. Valor em si. Exato. Pronto, tá vendo? A ênfase é essa. É forte o negócio. Pegaram, hein? Pegaram? Tem valor em si, né? O momento do louvor. Isso é muito importante, exatamente. Realmente. Sem querer puxar a sardinha pra minha brasa, né? Tipo assim, que a gente faz, né?
Não tem ordenação para ministro de louvor, né? Mas a gente tem um valor ali, sim, agregado. Muito. Então, se é feito com propósito, se é feito com essa inteligência, né, com essa sobriedade, né, com essa musicalidade, com essa arte, assim e tal, com toda certeza, a coisa já está acontecendo por ali. Eu creio que em momentos assim, que às vezes tem alguns cultos, talvez Deus queira fazer algo mais através do louvor do que da pregação, entre aspas, né? Porque já está sendo pregada. Às vezes Deus vai fazer mais algo através da pregação cantada. Cantada, né? E alguns outros momentos, tipo assim, não, o louvor realmente não vai ter aquela super ênfase, vai cumprir seu papel sim e tal, mas sim, a exposição sistemática das escrituras é que vai trazer, sabe, um boom, né, na mente, no coração das pessoas, enfim. Mas, enfim, seja a pregação, seja o louvor, seja qualquer elemento, né, cada oração que é feita precisa estar debaixo da orientação do Espírito de Deus. Né? Legal. Sim. E eu acho que tem uma coisa que é a questão de intencionalidade também, né? Assim, porque, por exemplo, algumas igrejas, elas não vai ser possível fazer essa questão de preparar de acordo com a pregação e etc., o repertório, né? Mas vai ser possível preparar de acordo com a própria igreja, né? Igual você falou. Exato. Com o que a igreja está vivendo, o que a igreja precisa ouvir de alguma forma, como o ministro conhece, né, a igreja. Ter essa sensibilidade. Ter essa sensibilidade, eu acho que é muito legal, assim. Porque, por exemplo, lá na igreja a gente tem a série de pregações, mas a gente segue o calendário litúrgico, né? Então, a nossa escolha de repertório, ela é feita muito de acordo com o calendário litúrgico. Mais do que com... Mais de acordo com a pregação. A gente sabe, inclusive lá são séries também de pregações positivas e tal, mas existe uma ênfase muito grande na questão do calendário litúrgico e da estação que a gente está. Então, seja Páscoa, a Epifania e por aí vai, a gente, como igreja, a gente está vivendo uma ênfase da devoção comum, sabe? É como se a gente estivesse pensando uma parte específica da história do evangelho, etc. Tudo isso junto, né? Então, ainda que, é claro, né, existe uma ligação com a pregação de várias formas, mas a ligação direta seja com a liturgia mais geral, né? E isso faz com que a igreja toda esteja junto, sabe? Que a igreja celebre isso junto, chore junto, e aí fica menos de acordo com a emoção, né? Que se fosse com a minha, eu também é só choradeira, tá? Só me chama de chorão. É o melancólico da parada, que eu gosto de música triste. Mas aí... eu gosto de música triste. Mas aí a gente tem... Pois é. Mas a gente tem as músicas lá, né? A gente tem um momento da Páscoa, por exemplo, em que na sexta é pra chorar mesmo. É um momento de luto. Jesus morreu e etc. Não é pra ter coisa alegre. Mas no domingo, Jesus ressuscitou. Então não é para ter música triste também, é para ter música alegre, Jesus ressuscitou e etc. Então essa intencionalidade é muito legal. Exatamente, não vai rolar uma via dolorosa, né? Pois exato. Tá meio fora de... Imagina, a gente tocou essa, ano passado. Dolorosa, mas na sexta. Que fique claro, na sexta. Tava no lugar certinho. Mas aqui, você vai... Pode falar. Porque eu tenho várias perguntas, mas assim, eu vou... Mas já vamos caminhando pro final. Vamos caminhar pro final, mas eu quero só te fazer uma pergunta, que é uma pergunta meio assim... Não é polêmica, mas ela é meio... eu acho que várias pessoas têm respostas diferentes para ela, que é relacionada a ritmo. Que é tipo assim, cara, você acha que existe um ritmo... por exemplo, a presbiteriana, no geral, ela lida muito com os inários, né? Mas na outra, as pessoas... sei lá, tem igreja que toca samba, tem igreja que não. Né? Como que você vê essa questão de ritmo em relação ao louvor? Esse congregacional. O que é congregacional? Qualquer coisa dá para ser congregacional, pensando se a cultura permite isso. Onde que está esse lugar aí para a gente discernir isso, na sua opinião? Isso aí é super tranquilo, porque de certa forma muito dessa briguinha já caiu um pouquinho, né? Assim, voltando até um pouquinho para responder a sua pergunta em relação à escolha de repertório, a questão cultural também é importante para se escolher um repertório, né? Então, por exemplo, tem algumas igrejas que são muito fechadas, né? Vamos pegar ali dentro do nosso mundo presbiteriano, por exemplo, ali a primeira igreja presbiteriana. Bem complicado você conseguir colocar ali um
que a gente chama hoje em dia de os worshipzão, né? Sim. Na verdade é um pop, Fica né? citando com nome de rock, igreja, tá sendo gravado. com pop rock e tal, sim, mas lá é maravilhoso. Mas é uma igreja tradicional, é característica da igreja. Exatamente, claro, e é maravilhoso e tal, não tem nada, não é um negócio ruim, tá? Amigos da primeira, amamos assim. Amamos todos vocês. Assim e tal. Mas nós sabemos que as coisas lá são um pouquinho diferentes, né? Igrejas pentecostais, né? E tal, tem aquele estilão e tal. Ou vão sair do Brasil, igrejas africanas, né? E tal, aqueles tambores todos, enfim, né? E muita dança, e enfim. Então você precisa analisar um pouquinho da cultura. A cultura, pensando país, você pensando denominação e tal, também vai entrar na escolha do repertório. E aí, pensando nisso, tipo, beleza, eu vou numa caverna de Adulão, rockão, assim e tal. Eu poderia, de alguma maneira, falar que eles são irreverentes, porque usam aquele estilo que eu não uso, né, e que a maioria não vai usar, assim e tal, de um rock mais pesado, assim e tal, de um heavy metal e tal, para adorar a Deus? Não, muito pelo contrário. Caverna de Adulão, tipo assim, um dos lugares que eu já encontrei mais reverência num culto do que em outros lugares. Tem lugares assim, tipo, que não se movimenta, né? Não se tem muitas coisas, mas as pessoas não estão ali, de fato, de verdade, sabe? Então, enfim, é muito relativo. Então, sobre ter o estilo e tal, isso aí já meio furada, caindo, né? Graças a Deus, já né? caiu bastante. Tem gente ainda muito preconceituosa e tal, mas entenda-se, por favor, né? Não vai tentar, né, enfiar a goela abaixo de alguém, né, e tal. Entenda o contexto. Se você, especialmente, chegou de um vamos usar o exemplo, né? A Caverna de Adulão. Maravilhoso. Mas alguém que frequenta lá teve que se mudar. E aí, mas eu quero continuar congregando. E aí eu vou servir numa igreja mais tradicional. Assim e tal. Eu vou enfiar a goela abaixo, que a cultura daquela igreja não vai ser receptiva àquilo que eu tenho para oferecer nesse contexto. Ali e tal. Então então é só ter um pouquinho de sabedoria e de paciência. Show de bola. Ali e tal. E acabou. Sim, sim. Então pode bateria, então, na igreja. Pode. Tá podendo. Dependendo da igreja, Desculpa, depende da cultura e tal. Perdão, amigos presbiterianos. Depende da presbiteriana e tal. É claro, pô. Claro. Você tem um curso na Hotmart, fala o que é esse curso pra gente e tal. Isso, o curso é exatamente, basicamente, o que a gente está conversando aqui também. O título dele já fala tudo. Gerenciando o Ministério da Música. Ele é o curso para falar sobre a gerência de ministério. Não estou ali para dar aula de canto para ninguém. Se quiser aula de canto, me procurem. Minha aula de canto e tal, musicais e tal. Ali já é para falar sobre a questão gerencial mesmo, né? Sobre, às vezes tem pessoas. Eu pensei exatamente, eu pensei nesse curso especialmente para, lógico, pessoas aqui também ao redor de Belo Horizonte, dentro de Belo Horizonte, que às vezes tem essa necessidade. Mas você pensa em pessoas lá do campo das vertentes mesmo. Pequenas igrejas que precisam de uma certa informação, mas que não têm a disponibilidade e as condições, finanças e disponibilidade. Um cara casado, que tem filhos e tal, e ele decidiu, com todo amor, fazer a coisa ali acontecer. Ali e tal, mas ele não tem experiência nenhuma. Ele vai poder vir para cá, né, parar, 2 anos da vida dele para poder estudar num CTMDT, num Cristo para as Nações e tal. E às vezes vai pegar coisas assim e tal, e mesmo assim vai sair sem a vivência, a experiência para a gestão do ministério. E às vezes ele só precisa de alguns ajustes, né? Então eu vou falar sobre coisas, por exemplo, como os 3 Cs do ministério. Né, a combinação, o caráter, a competência ali, e trabalhando esses três pés, né, esses 3 pilares do ministério, a gente consegue ver aonde o ministério está mais manco. E aí propor soluções para aquilo, né? Fazer um planejamento estratégico, intencional para aquilo, né? Sobre a escolha de repertório, sobre a organização do repertório, sobre as técnicas de ensaio, né? Para ensaiar, você precisa de técnica, você precisa saber.
Porque às vezes tem, né, vários contextos. Tem o pessoal que está naquela igreja e pode ensaiar no estúdio durante a semana, pode ensaiar no sábado, pode ensaiar no domingo. Mas tem gente que está numa correria de vida tão desesperadora e tem 2 horas, 1h30, 2 horas para ensaiar. Ok, é o que tem? Beleza. Como é que eu faço para otimizar? Né? Quais ensaios eu tiro para poder pegar uma música nova? Quais materiais eu vou usar? Né, e tal, como que eu vou trabalhar o vocal, como é que eu vou trabalhar o instrumental, né, e tal, nessa 1h30, nessas 2 horas, assim, dentro com a estrutura da minha igreja, ou naquele estúdio mais simples. Como é que eu faço isso para que a coisa renda, né, de verdade? Como é que eu vou otimizar o tempo? Entre outras questões, a criação de cultura, né, assim, especialmente para mudar a mentalidade da galera, né, porque passa entendimento sobre as pessoas, né, lidar com, a gente falou aqui, né, do melancólico, né, nós somos melancólicos e tal, saber lidar com cada pessoa, cada personalidade, cada perfil de pessoa ali dentro do ministério, para que ele funcione bem, né, assim e tal, enfim, é isso que o curso tá oferecendo, entendeu? Legal. E esse curso tem que carga horária? Como é que a pessoa faz? Como é que funciona? Entrou na Hotmart, se cadastrou e tal. Aí a pessoa faz tudo online. Tudo online. Pode fazer qualquer horário. Qualquer dispositivo, tudo mais. Exatamente. Legal, tá? legal. Totalmente liberado. Vai ter, a gente... Tem pelo menos 12... Tem umas... são 12 aulas ali e tal. Tem aulas maiores, aulas menores. Tem uma carga horária boa. Legal, legal. E a gente está com uma parceria aí com o Vitral, então use o nosso link lá. A gente está indicando aí o curso do Rafael e vai estar aí na descrição e tudo mais, né, do vídeo. E além desse curso no Hotmart, você dá alguns cursos presenciais, né? Aliás, você dá online também, né? Aula de canto? Aula de canto eu tenho trabalhado online, por enquanto. Então, Brasil inteiro a pessoa pode fazer. Pode. O mundo inteiro. Né? Exatamente. Já dei aula pra galera da Tailândia, ó, que tá ouvindo. Exatamente. Já dei aula pra gente lá no Canadá, hein? Olha aí, ó. Show de bola. Pô, e você também é fluente em inglês, então você pode dar aula. Vai ser um desafio, né? Mas... Pro resto do mundo. Então, assim, quem quiser fazer aulas aí de canto, tanto online ou presencial, grupos, etc., você tá aí também à disposição. Só entrar em contato. Vai estar aí todos os seus contatos. Isso. E o seminário também, que você falou que você dá em igrejas, né? Exatamente. Aí tem o Talmud, né? Que a gente pode levar o seminário com um pouco, né, disso. O último Talmud, a gente fez ele... Durou 4h30. E a gente não passou por nada dentro desses tópicos aqui, né, que o meu curso online tem. Eu ainda faço em parceria com um rapaz chamado Bruno também, um multi-instrumentista. Ainda aí trabalha também essas questões aí com os instrumentistas, né, de maneira mais prática, rearranjo instrumental, são coisas que são necessidade. E, às vezes, produção também, algumas produções musicais, tipo, como arranjo para CD, ou para... como a gente fala? Eu gosto muito de trabalhar com corais, produções de musicais, é muito legal. Acaba sendo um trabalho que agrega para a igreja inteira, assim, né? Para todos os ministérios de arte, de certa forma. Legal, legal. É isso, vamos pro fofoca? Vamos lá. Você já tem a sua preparada aí? Eu tenho a minha, eu mudei a minha aqui. Deixa eu vou indicar que a gente falou muito sobre essa questão de louvor congregacional, e aí eu queria indicar algo que me serviu muito assim lá na igreja, que é um álbum, na verdade 2 álbuns de uma banda que é de uma igreja. A banda é o Som da Vila. Não sei se você conhece. Som da Vila. Muito bom, muito bom. Na verdade, o Paulo Som da Nazaré Vila participa. O nome do álbum é Som da Vila. E a igreja é a comunidade da Vila. Então lá no Spotify tá a comunidade da Vila mesmo. E é a banda da igreja, né? Da igreja do Paulo Nazaré, inclusive. Então, assim, eu não sei se ele que lidera, mas parece que sim. E aí, enfim, você vai ouvir a voz dele lá no álbum. E tem muitas músicas... a gente falou isso aqui, né, que congregacional é relativo, né? Mas assim, pelo menos para uma boa parte de várias igrejas, eu tenho certeza que vai ser congregacional isso aqui. De letras muito profundas, tem uma música que chama Canção dos Filipenses, que é maravilhosa. Sim, então, a Júlia ama essa música. Sempre eu acho que eu cantei no casamento de alguém essa música. Aí, ó, tá vendo? Então, acho que foi do Jonas, não foi?
Ah, não lembro, não tenho a memória Aí, assim, ó. não. Então você já sabe, já que é boa, o negócio é bom. Ó, Canção dos Filipenses e Canção da Esperança, duas músicas que eu quero deixar aí pra você ouvir lá no álbum Som da Vila, lá na comunidade da Vila. Então essa é a minha fofoca reversa. Eu também vou indicar música, tem um cantor que eu gosto bastante. Eu tava olhando aqui, eu tenho uma playlist no Spotify que chama É Sobre Cristo. Olha que bonito. Que são as músicas mais cristocêntricas, assim. Uhum. E um cara que aparece com muitas músicas aqui é o Jorge Camargo, Opa. que é um cantor que eu gosto fantástico. bastante. Aí E é muito cantado lá na minha igreja, na terceira. Terceira. E são músicas bastante bem congregacionais, né? Que são fáceis de cantar, as melodias fáceis, assim. E as letras muito bíblicas, né? Então eu recomendo bastante aí o Jorge Camargo. Também vai estar aí na descrição aí os links de Spotify e tal, das indicações. Sua fofoca? Então eu vou na mesma vibe, assim. Mas assim, galera super conhecida, né? Que eu curto pra caramba. E acaba sendo uma referência em certos aspectos, né? Assim, pra mim. Não é o som que eu faço, mas Vira o microfone pra você. O tipo de... Aí, Boa. agora deu. O tipo de composição e as letras que são... realmente ajudam as pessoas, pensando num contexto congregacional, em termos de ensino e tal. Projeto Sola. Legal. Tá. Projeto Sola. E aí já por exemplo, você indicou citei o Jorge Camargo. o Jorge Camargo e tal. Fantástico, né? E tal, de uma outra época, mas ele é Sim, fantástico, continua sendo atual. Mas pensando aí numa contemporanização. Sim, por humildade, sei lá. Contemporanização. Assim e tal, eles fazem um trabalho fantástico. Sim, sim. E eles Bom. investem muito no arranjo, assim, das músicas deles. São muito e aí bem sai arranjadas, fora tal. da caixinha, né, gente? Sair fora da caixinha pra gente que é músico e tal, por favor, saiam fora da caixinha. Sejam libertos. Tipo assim, a questão do que a gente chama de worshipzão é legal e tal. Não tô demonizando o negócio, não, tá bom? Assim, tem letras legais e tal, mas tem hora que cansa, viu? Sim. Tem vida fora. Tem vida fora do pad. Até pra você Tem fazer... vida fora do pad. Isso aí. Até pra que você volte e faça um chip melhor, né? Mas ouça outras referências também, né? Tem vida fora do pad, eu gostei. Viu? Legal, vamos Vamos fechar. fechar. Isso. Muito obrigado, Rafael, Eu que agradeço, por gente. estar aqui com a gente. Aulas e aulas e Sim, aulas. sim. É. E quem está acompanhando aí, a Fofoca Reversa vai estar na descrição. Os cursos do Rafa e também os contatos aí, né? Se quiser fazer curso Isso aí. online ou presencial aí de canto, de levar na igreja, harmonização de ministérios, essas coisas todas. Isso aí. E você pode ser um vitralista e apoiar também aqui esse ministério, essa causa da boa cultura, de promovermos uma boa cultura. Então tá aí na descrição também mais detalhes, pode entrar no nosso site aí dos vitralistas e ser um assinante, ser um parceiro, fazer parte da nossa comunidade. Exatamente. E é isso? É isso. É isso, galera. Obrigado, Rafa, novamente. Eu que Tamo agradeço, junto. gente. Valeu. Precisando, né? Tá aí. Tamo junto, tamo junto. Me chama de novo. Sim, Vou sim. chamar, vou chamar. Que o Dias casa também, e é isso. Vou com ela no próximo podcast. Aí, É, verdade. sim, contar a história de vocês. Mas é isso, brigadão, galera. Câmera Valeu. do meio aqui, por Tchauzinho favor. Só pra gente dar o Tchauzinho tchauzinho. pra câmera do meio ali, ali, ó. Ali, ó. Tchau, tchau, galera. Até mais. Fala, galera. Tchau, tchau. Até mais. Coisa boa.